Hey pessoal, está no ar o Extra Off, quadro do Extra Podcast, onde falamos de assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem quando algum assunto nos chama a atenção e nos der vontade de falar sobre, então fiquem atentos. Mas nessa reta final de 2023, chegou e eu resolvi alegrar os otakus e simpatizantes com esse episódio. Para isso eu chamei o Apolo Dionísio, para juntos elegermos, na nossa opinião, que fique bem claro, os melhores animes de 2023. Quem será que aparecerá nesse top 12 delicioso que a gente vai formar daqui a pouco, hein? Primeiramente, oi Apolo, seja bem-vindo, se apresenta aqui pro pessoal. Olá, olá, gente, tudo bem? Meu nome é Apolo. Eu escrevo para sites de animes, né? Eu já escrevi para Sakura Brasil. Hoje, atualmente, eu escrevo sobre jogos e e animes mesmo, né? Para o Megascópio, é um site especializado em jogos, mas a gente sempre vai falando sobre filme, série, tudo que tiver nesse universo da cultura pop oriental, né? E também nós escrevemos sobre mangás no Mangateria. Sempre aparece uma review lá, alguma notícia, tem sempre a minha assinatura. E eu agradeço ao Rick por ter nos convidado, né, para aparecer aqui. Eu geralmente vou indicar animes desconhecidos, né, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar essas dicas nossas. E como é que vai funcionar? É o seguinte, cada um de nós aqui escolheu 6 animes por critérios pessoais. Ah, eu assisti, achei bonito os protagonistas, vou trazer por causa disso. Tá valendo. Ah, eu assisti, achei a animação linda. Tá valendo. O importante é seguir nossos corações, gente. Então não se preocupe. Pode aparecer uns animes famosos? Podem aparecer uns famosos. Pode aparecer um que praticamente só tem 3 pessoas assistindo? Pode aparecer isso também. Então se prepara aí, abram seus corações, porque cada um daqui trouxe 6 e esse top 12, como eu falei, vai estar delicioso, porque, né, vocês não perdem por esperar. Então vamos começar a descobrir agora. E aí, Apolo, quem é o seu primeiro anime escolhido e por que você acha que ele é um dos melhores do ano? Nossa, o meu primeiro anime escolhido é um anime delicioso, que é o Kirusuya no Higorigoto, que na tradução aqui no Ocidente, ele tá mais como a, a farmacêutica Apothecary Diaries, né? Deixa eu só ver aqui o título dele, meu Deus. Ele tá como Em aqui no Brasil português. como um diário de uma apotecária, né? Diário de uma O apotecária diário por de... aí. Isso, é o Diário de uma Apotecária, inclusive o Diário de uma Apotecária vai ser lançado em mangá, né, pela editora Panini, né, já está em lançamento, se não me engano, sai em dezembro. E é um anime muito interessante sobre trama palaciana. Então, se você gosta de uma novelona, assim, cheio de boys bonitos, cheio de reviravolta, investigação, se você gosta de romance, né? No estilo chinês, né? Porque apesar de ser um anime japonês, ele tem muita inspiração em cultura chinesa, né? Lá do período dos Sete Reinos, então é aquela coisa muito, muito legal, assim, cheio de reviravolta, cheia de trama, cheia de drama, cheia de paixão, então, e desventuras, né? Porque é uma trama em que a protagonista que gosta, né, de mexer com veneno, né? Por isso que ela é a apotecária desse reino, né? Ela é sequestrada no Oriente, e aí ela acaba sendo levada como uma serviçal para o imperador. O imperador, né, na China, ele é o império, né, o palácio, né? Muita gente pensa que o palácio é só aquela estrutura ali que tem os guardas e acabou. Não, é um negócio enorme assim. Tem cada canto, tem as corcubinas, tem o pessoal, né, da organização, até chegar ao centro que fica sempre o imperador. É bem chato assim falando dessa forma, mas eu garanto a vocês que é incrível porque a protagonista, ela é muito atirada, ela é muito esperta, sabe? Ela sabe se sair das situações, né? De situações que envolve disputas, ela sabe ser bem dinâmica, né? Na narrativa, então ela vai desvendar os problemas que estão acontecendo ali, né? E aí ela vai subindo de forma sem querer, né? Vai subindo na aparência lá daquela sociedade palaciana, né, chinesa. E aí ela ganha, chama muita atenção
né, de um eunuco, né, que apesar de parecer eunuco, talvez a história vá mostrar uma outra coisa, né? Eu tô esperançoso sobre isso, porque ele se sente muito atraído por ela e aí ela é levada para ser criada de uma concubina, né? Porque ela era só uma concubina, uma criada geral. E nisso ela vai ajudando lá aquele espaço a, a entender as questões, né, do que estão ocorrendo ali, as tramas políticas por trás daquilo tudo, as concubinas que têm inveja uma da outra, ou então algum membro da corte que está tramando contra o imperador, então é aquela coisa bem, é bem novela da Globo mesmo, sabe? Então, esperem um tipo de narrativa bem legal, assim, apesar de ser uma coisa que vá falar de um tempo passado. Ela é uma história muito bonita, sabe? Vestidos, cenários, é uma coisa assim, de tirar o fôlego, sabe? Mesmo não sendo uma trama muito movimentada, pela história ela garante muito o espectador. E a direção, a animação tá excelente, sabe? Desse anime. O diretor, ele é muito experiente, sabe? Em fazer esse tipo de obra. A trilha sonora é muito marcante, sabe? É bem épica, né? Apesar de ser uma coisa fechada, assim, ela tá lá naquele espaço palaciano, naquele mundo, né? De pessoas acreditando em superstições e ela lá desvendando, mostrando que, na verdade, nada disso é uma coisa sobrenatural. É uma coisa resolvível, sabe? E ela é maluca, fascinada por veneno. Então ela toma veneno, ela é tipo uma pessoa que prova venenos, que prova a comida, né? Para que a concubina que, é, que ela trabalha possa beber ou não aquela comida. Isso acontecia muito, né, nesse período, né? Que é retratado no anime. E é isso, minha gente. Eu acho que eu não tenho mais o que falar. Eu sei que tem boys lindos, o cara tira a camisa, então a gente que é otaku, principalmente a gente que é da comunidade, ver esse tipo de anime é sempre enlouquecedor. Não, e é bom que você começou com um anime que tava na minha lista pra talvez eu trazer. Tava esperando você mandar a sua pra saber se a minha ia entrar ou não. Porque é o que aconteceu. Eu vi um post falando das protagonistas femininas mais populares, alguma coisa assim, dessa nova temporada, né, desse ano. Aí tinha a Frieren Sim, primeiro, primeiro tinha aparecido a Frieren, né, porque não tem pra onde correr, ela é a protagonista feminina sim. de destaque dessa temporada. Aí a Mal Mal apareceu em segundo lugar. Aí como eu vi muita gente falando sobre, eu digo, não, esse anime vai ter que furar fila, né, pra poder eu ver o que aconteceu. Já tinham sete episódios saídos. Eu abri a Crunchyroll, falei lá, vou assistir. Gente, eu fui cativado por tudo, pela história, pela protagonista ser bem. A gatinha é sagaz, é perspicaz, É ela sabe o que tá sagaz. fazendo, ela não é sonsa, não, sabe? Ela faz tudo. E é bom porque ela não é aquela protagonista que diz, ah, eu fui sequestrada, ai, a minha vida, o que vai ser? Não, ela vai lá bater de frente com o alto escalão do Império, sabe? Tudo. Ela Isso. afronta. E é de certa forma um anime assim que é procedural, digamos assim, entre aspas, porque todo episódio tem uma história, né? E tem histórias belíssimas sendo contadas também, mas sempre também tem a história principal acontecendo que vai se desenrolando já. Enquanto a gente tá gravando esse episódio, mais episódios vão sair, né? Porque a gente não tá gravando, tipo, no dia 31 de dezembro esse episódio, e porque também, se eu não me engano, é uma temporada que tá prevista para ter uns 24, 25 episódios, né? Vai continuar assim até ano que vem. Pode Isso. ser. Pode tranquilamente aparecer aqui na lista da gente dos melhores animes de 2024, né? Porque vai continuar mais da metade ainda pro ano que vem. Então é uma história bonita, tem artes lindas e a protagonista cativa você porque ela não deita pra ninguém. E tem muitos personagens carismáticos. Até os personagens secundários você acha engraçadinho eles porque eles são muito bem aproveitados. Então tá bem legal. Eu assisti assim na rebaiba, quase a gente gravava assim, eu assisti, por exemplo, porque eu fiz uma maratoninha dos sete episódios, tanto que o oitavo foi o primeiro que eu vi quando saiu na semana, saiu no dia, e tá bem legal, e já tô pronto pra sair fotos fanarts de Mal Mal e botar no meu celular, pra ver se ela desbanca, que já tá atual, né, que daqui a pouco eu vou chegar nela, mas eu acho o anime muito bonito, até a foto de divulgação, assim, dele, quando você pega, né, tá bonita de ver, a abertura, gente, a abertura, e eu acho curioso porque a abertura, quando eu tô lá vendo, é isso mesmo, porque a abertura parece a Shakira cantando, porque a cantora tem um timbre da Shakira. Eu já vi muito esse trocadilho com ela.
Porque, né? E quando você Sim. falou isso, Paulo, das referências com a China, é engraçado porque sempre tem um disclaimer no começo do episódio falando que não tem nada comparado com histórias reais, só é parecido, né? Não é que isso É, tenha acontecido na China, né? Assim, isso. mas É eles não só uma querem, eles não querem uma inspiração, guerra, né? né? Eles não querem uma guerra, não querem um processo, eles não querem ir por caminhos perigosos, né? Eles querem fazer uma coisa, mas é um bom entretenimento. Você não espere também assim uma coisa mirabolante, mas também não espere uma coisa muito simples. É uma coisa que você vai assistir, eu acho que você não vai se arrepender. Então, tá muito bem aparecido. A Mau Mau é incrível. As mulheres também dessa narrativa são muito poderosas, desde a coadjuvante, né, daquela que não tem muito papel, até a de potencial maior, as princesas, né? Então, o anime ele tem esse tipo de narrativa, né? E dá um frescor, porque geralmente as pessoas acreditam que anime só trazem narrativas masculinas, né? Papéis masculinos fortes, homem lutando. E não, o anime também é para mulheres, é para a população LGBT+. Inclusive, existem animes específicos para nós, né? Então, eu queria trazer esse tipo de narrativa para vocês, porque eu me interesso muito por isso. E vai ter mais personagens fortes aqui na minha listinha, viu? Não esperem tanto que já já vai aparecer. Ah, e falando em personagem forte, eu vou trazer o meu primeiro, né? Aqui daqui eu vou. Quem viu a capa, na capa tem 6 animes aparecendo, né? Assim, quem tá vendo pela capa. Mas essa pessoa tá na capa também. Mas toda assim, eu vou trazer um anime fácil, que teria que estar aqui na lista, porque eu tenho um Funko sobre isso. Tá na capa do meu WhatsApp, né? Então, eu vou trazer a terceira temporada de Demon Slayer, né? Que é Kimetsu no Yaiba, porque eu gosto de fazer um shonen, eu gosto de fazer uma coisa com magia, eu gosto de ver o Tanjiro cortando cabeça pra cima e pra baixo. Aí, então assim, e eu acho, porque assim, não é chover no molhado dizer que a animação é belíssima, porque é um show, é uma obra É, de arte. Você assiste Demon Slayer, você se delicia. E eu ainda pior assim, porque Demon Slayer sai no domingo, né? E no domingo sai alguns outros animes. Eu ficava assistindo Demon Slayer, depois assisti outros. A minha nota dos outros animes baixava porque era uma quebra de qualidade muito grande, né? A gente sabe que tem uns animes que o orçamento é uma coxinha e um guaracamp. E Demon Slayer, o badge dele é uma mansão, né? Assim, são ouros, né? Comparado com alguns. Então, mas eu gostei. Por mais que a é. história não tenha cativado no sentido das luas superiores serem mais bem contadas pra gente, porque tinham duas, na outra também tinha duas, mas teve uma coisa grandiosa, porque não era um embate de igual para igual, eles estavam sofrendo, quase não ganhavam. Nessa eu achei toda a história contada belíssima. O que eles fizeram no final, que é spoiler, não vou contar para quem não assistiu ainda, né? Quem quisesse começar de agora. É belíssimo a forma, a música, a trilha sonora, aquele modo como eles fazem uma cena de 10 segundos parecer 5 minutos e fazer não ficar maçante. Então acho muito bonito, pegou no emocional, porque ele pega naquela coisa grandiosa. A gente vê que algumas lutas são grandiosas, né? Que tem um embate, tem danças, tem tudo bem feito ali. E tem a parte emocional que também pega lá longe. E mesmo com Tanjiro não estando com os amiguinhos dele, né? Mostrou que tem uma história sendo construída aí, que tem uma história culminando, né? Que a gente vê cada vez mais está culminando para o ápice, que é o fim, né? De Demon Slayer. Não tem muito mais como assunto para ser criado, porque já foi encerrado e tal. Mas eu acho que merece ser essa temporada vir pra cá, porque é bonita, é linda a história, a animação, os personagens carismáticos, gente. Os Hashiras que vão aparecendo, você consegue entender as histórias, você se apega a eles, você torce por eles. Então, pra mim, Demon Slayer vai sempre aparecer numa lista. Tanto que Demon Slayer eu trouxe na lista de melhores séries de 2022, quando a gente não separava ainda por anime, só por série, eu consegui trazer também, porque pra mim é uma queridinha minha. É minha queridinha, sem sombra de dúvidas, e sempre vai ter um lugar aqui nos meus tops, com toda certeza. Eu costumo pensar que Demon Slayer é um anime para iniciantes, sabe? Anime para quem não conhece anime, para quem não costuma ver anime, sabe? Ele também serve muito para quem já é macaco velho de otaku, né? Como nós. Mas ele também é um ótimo portal assim de entrada, um ótimo anime para quem quer conhecer, para quem quer entender porque anime é bom, sabe? Porque a produção é fantástica, não tenho o que dizer, sabe? A Ufotable, que é o estúdio, ele é um dos melhores, né? Se não um dos maiores do Japão, né? Então a direção sempre é competente, os storyboards sempre são muito bons. É, e os episódios sempre são aquela movimentação, sabe? Aquela luta fantástica. Sempre surpreende a cada novo episódio, né? Por mais que anime de luta não seja
os meus tipos favoritos de anime, esse com certeza qualquer pessoa pode assistir, porque ele é direto, ele vai ao ponto, sabe? Não tem rodeios, a história é muito bem montada até o fim dele, e vamos ver o que será da próxima temporada, né? Que já já se encerra Demon Slayer. O mangá também é muito legal, já foi completamente publicado no Brasil pela editora Panini, né? Tem 23 volumes, é isso mesmo, 23 volumes, né? Faz muito sucesso. Nossa, lota a rua. É tipo, sei lá, qual seria o comparável de Demon Slayer para quem gosta de série? Rick, o que é que tu acha, assim, de comparado em questão de série? Ah, eu não. Sei É porque lá, Demon Slayer, é pela Game of comoção, Thrones. e isso quer dizer, pela comoção que fizeram a Crunchyroll cair no dia da season finale, que eu fiquei puto que eu só vim assistir a season finale de 5 Sim, da tarde, o episódio sai mais cedo. mas é assim, não é Game of Thrones em questão de narrativa, porque a narrativa tem as reviravoltas dela, mas ela não é violenta, assim, no sentido de ser Game of Thrones, assim, de personagem que você gosta vai morrer, assim, tão próximo. É Game of Thrones porque o povo para no domingo pra assistir. Né? O povo para pra assistir, ao vivo, no caso. Isso, só para vocês terem uma ideia, na Times Square, no ano passado, lá dos Estados Unidos, fecharam a rua todinha para apresentar o episódio final dessa temporada que o Rick tá falando. Então, no começo desse ano, se eu não me engano. Comecei esse ano mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia de como esse anime, ele tá atravessando, assim, tudo, sabe? Tá ultrapassando bolhas. Então, tem que ver, sabe? Demon Slayer é um anime pra ver mesmo. Agora, dando continuidade, vamos lá, Apollo. Qual é o seu segundo anime aí da lista? Eu trouxe pra vocês um anime que a protagonista, em primeiro momento, ela não eu tinha falado que eu ia trazer protagonistas fortes, né? De certa forma, eu vejo essa protagonista como uma protagonista forte, mas ela é uma protagonista sofrida. Nas descrições no Japão, ele é dito como se fosse a Cinderela japonesa, né? Mas aí tem uma mistura, eu também vejo um pouco de Branca de a Bela e a Fera nesse tipo de história, que é Watashi no Shiwaze Senakekon, que aqui no Brasil está traduzido como Meu Casamento Feliz ou My Happy Marriage, tá na Netflix. É fácil de assistir, tá? Todos os episódios estão dublados, são 13 episódios, né? A produção é incrível, né? Ela é bem competente em tudo. Ela é baseada num light novel de romance que mistura sobrenatural, né? Com fantasia também, um pouco se passa no Japão, né? No Japão, no período no período quando o Japão estava saindo do período dos samurais para o período mais ocidentalizado. Eu estou esquecendo o nome desse período aqui, porque ele é uma chave importante, porque nesse anime você vai ver muito dos japoneses já com alguns estilos ocidentais, né, andando de carro ocidental, ou então usando o uniforme do exército, né? Então, mas o que é essa história? My Happy Marriage é centrado na protagonista, né, que é a Mil. Ela é uma protagonista que perdeu a mãe, né? Ela é criada pelo pai e pela madrasta e a irmã. Ela mora nessa casa. Porém, ela é totalmente maltratada pela família, inclusive pelo pai, né? Porque nesse mundo, nesse Japão alternativo, né, desse período que seria mais ou menos os anos 20 lá do Japão, 1920, né? É, algumas pessoas têm dons mágicos, alguns poderes sobrenaturais, né? Para espantar os yokais. Yokais na cultura japonesa são eh, criaturas da mitologia, né, que trazem ou coisas boas ou coisas ruins. Pejorativamente no Brasil, no Ocidente, são chamados de demônios, mas eles não são demônios, eles são criaturas como o Saci, a Cuca, tudo isso que a gente conhece, né? Então, lá no Japão, tem algumas criaturas que precisam ser expulsas e outras que precisam ir para um caminho melhor, sabe? Então, essas pessoas, como a Mil, elas veem essas criaturas e elas
usam esses poderes, né, para harmonizar o espaço. Só que a Mil, ela é filha de uma família que é muito poderosa e o pai também vem dessa família poderosa, porém ela não desperta esses poderes. E por conta disso, a família, não a trata bem, né, a trata como uma pessoa sem valor por conta disso. E aí ela, faz tudo na casa, né, ela é tratada literalmente como uma criada, né, e a perdão pelo som da moto. Ela é literalmente tratada como uma criada e extremamente maltratada pela madrasta, né, que odeia a Mil, né? E a irmã que sente muita inveja da Mil. Pensando assim, é muito Cinderela, né? Mas aí o ponto de virada dessa história é que ela é prometida pelo vizinho, né? E aí eles têm uma relação muito boa, inclusive o vizinho percebe que ela é muito maltratada pela família e quer casar-se com ela, né, ser prometido em casamento para ela, justamente para livrar ela da situação familiar que envolve muita violência, né? Muita violência física, violência emocional, né? Tem cenas muito fortes no anime, mas nada muito pesado assim que qualquer pessoa não possa ver, né? Mas então, ela é prometida para esse rapaz, porém a irmã percebe isso e aí ela acaba sendo mudando, porque nesse período no Japão os casamentos são arranjados, né? E aí a irmã que na verdade vai se casar com esse vizinho e não ela. E aí mais uma vez, né, ela fica sem amparo, sem uma esperança, né? A vida toda dela era sempre isso, ela viver sem esperança, porque ela sempre se colocava nesse lugar de inferioridade, até que ela é prometida para um general, né? Que é conhecido por ser uma pessoa muito perversa e de expulsar as prometidas em casamento a ele. Só que quando ela chega na casa desse rapaz, né, ela é mandada da casa onde ela morava com os pais para a casa desse general, né? E, inclusive a irmã adora essa situação porque tá colocando a irmã numa situação ruim, né? Que seria ruim. Só que quando ela chega lá, ele é uma pessoa é, que é séria, mas ele não é isso que as pessoas dizem. Então a trama vai se desenrolando na relação desses dois, que a cada passo vai se estreitando, eles vão se entendendo, eles vão se apaixonando um pelo outro, por mais que o casamento seja arranjado, eles vão criando uma relação de amor muito bonita, né? E tanto ela. E isso vai fazendo com que ela desperte esses poderes que ela tem dentro de si, só que ela não levava isso adiante, não conseguia, né, por toda a situação que ela vivia. E também lá na frente da história ela vai revelar o motivo também dela não manifestar esses poderes, né? Mas esse casal, né, como todo romance novelão que eu adoro, né, vai acabar muitas pessoas, muitos envolvidos, inclusive o imperador do Japão vai querer separar esse casal porque eles são muito poderosos juntos e aí a trama ela vai ganhando outros contornos ficcionais. Tem cena de luta, tá? Por mais que seja um romanção, um romance bonito, né? Meigo, sabe? Doce mesmo, água com açúcar. Ele também tem luta, tem batalha, tem momentos belíssimos, assim, emocionantes. Você vê na protagonista evoluindo de uma pessoa passiva para uma pessoa que age mesmo, que vai batalhar pelo que é dela, né? Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com quem for assistir, né? Com o jeito dela assim, passivo no início, porque no final da história vocês vão ver como essa protagonista cresce na narrativa. É um filme, um anime lindo, sabe? Essa obra ganhou tanto destaque no Japão que já virou série, virou filme live action. O anime vai ganhar um filme animado e com certeza vai ter muita coisa sobre My Happy Marriage, né? Ah, esse anime tá na minha lista. Infelizmente, eu ainda não assisti. E eu me martirizo por não ter assistido, porque eu vejo muita gente elogiando. Sabe? Eu vejo muita gente falando bem da história e tal. Eu sempre que. Eu tento, às vezes,
seguir uma ordem que eu estipulo do que eu vou assistir. Alguns eu furo fila, alguns que estão entrando aqui foi tudo fila furada, sendo que eu fico dizendo, não, vou ter que acabar esse, porque às vezes eu pego umas maratonas pra fazer, pego uns pra acompanhar semanalmente, aí às vezes eu fico sem tempo de ver uns, porque eu começo a ver outra série, aí vira um caos, aí eu acabo não vendo, e esse infelizmente foi um que perdeu no bolo, mas eu vou tentar assistir até o fim do ano, já que a gente tá gravando dia 28 de novembro, talvez apareça na minha trilha do Twitter de animes vistos esse ano, ou talvez seja um dos primeiros que eu assisto em 2024, né, já que o Apollo vendeu bem o peixe. Sim. Falando de coisa bonita, a gente vai saber outra coisa bonita, porque minha segunda escolha é algo que eu acho, gente, eu acho que é uma, pra mim, é o anime mais primoroso de 2023, e sei que o Apollo também tava na lista dele, e eu que peguei pra mim na minha lista, que é a Frieren e a Jornada para o Além, que é Sou no Frieren, né, que é a primeira temporada, tá na Crunchyroll. E enquanto gravamos esse podcast, no dia 28 de novembro, às 15:10, ocupa a primeira posição no My Anime List, ou seja, essa elfa tá conquistando muitos corações ao redor do mundo, né, e tendo uma ótima avaliação, porque assim, o nome já diz tudo, A Jornada para o Além. Quando eu li a premissa, quando eu vi que era uma história de uma elfa que tinha ficado com um grupo de heróis e ajudado a derrotar o deus demônio, eu fiz, ué, porque é um pouco de contramão do que a gente é acostumado a ver em Isekai, ver outros animes de fantasia, que é o quê? A pessoa forma um grupo, vai derrotar o Lorde Demônio e fim de festa, né? Acabou, acabou a temporada, acabou o anime e é isso. Todo mundo viu feliz pra sempre. Sendo que eu acho interessante é porque essa história é o após isso, que muita gente se pergunta às vezes. E o que acontece depois nas histórias? Frieren é uma série sobre o pós, como se tivesse existido um anime, assim, uma história que a gente conhece em alguns flashbacks, mas é ela mostrando, e quando eu vi a premissa, eu fiquei assim, não vou ver. Mas eu vi que ia sair muitos episódios de uma vez, né? Porque liberou 4 episódios de uma vez só na época. É um anime também que vai passar a barreira de 2023, vai ter episódios em 2024. E vem entregando, gente, uma simplicidade, mas umas coisas tão bonitas, porque a história é bonita, a história é cativa. Você se emociona com as histórias, você se apega aos protagonistas, você se apega aos protagonistas que não estão mais aparecendo na história, assim, de maneira ativa com a Frieren. Então, tem uma cena de luta que eu não vou dizer porque é spoiler, mas que tem a Frieren metida no meio, porque assim, não vai esperando que vai ter muita luta, só porque ela é uma maga, uma elfa e tal. Mas tem algumas que a resolução da luta é tão simples e grandiosa ao mesmo tempo, que você diz, meu Deus, essa daí é a fodona, né? À toa que ela tá no topo da lista das melhores personagens femininas. E pra mim até juntou dos masculinos, gente. Ela é uma das melhores do ano. O anime tá bem avaliado no meu anime list, né? Se não me engano, tava com a nota 9.13 ou 9.14. Tá uma nota muito alta. E a cada episódio você se apega mais a ela e você pega mais a história, você pega mais ao Stark, você pega mais a Fern. Então você vai aprendendo mais sobre ela, o lado dela, que uma elfa que vive tantos anos, que como pra ela 50 anos não é nada, pra ela 100 anos não é nada, pra ela passar 6 meses morando numa vila, como se pra ela fosse 1 segundo, 2 minutos. A noção de tempo do elfo é muito interessante também pra gente, porque os elfos não são aprofundados, essa questão de animes e ter elfos, semi-elfos, não são aprofundados, e em Frieren é aprofundado. A gente vê como é a visão dela, como às vezes pra ela uma vida inteira de um ser humano não é nada pra ela. E ela vê esse impacto sobre a vida dela e porque tem essa jornada para o além que você assistindo vai entender o porquê ela está tendo essa viagem para o além com outras pessoas. Mas é simplesmente perfeito. Eu recomendo super que vocês assistam, porque eu simplesmente toda semana que eu vejo é no mínimo nota 9 que eu tô dando, sabe, assim, para os episódios. Então, eu tô achando belíssimo. Frieren é a produção de tela do meu, sei lá, eu digo com o anime, pra mim, atingiu o meu selo Reach, sabe? O meu Rotten Tomatoes é o meu selo Reach aqui de aprovação. É quando vira a produção de tela do meu celular ou quando vira a produção de tela do meu computador ou a plano de fundo do WhatsApp. A Frieren tá no plano de celular e do computador, ou seja, ela conseguiu conquistar muitos charts aqui comigo. Mas a história é bonita, a animação também é linda. Ela tem um ar muito sério, que é engraçado quando ela entrega uns momentos de, digamos assim, entre aspas, de humanidade dela, que é um sorrisinho, uma atitude boa, mas é uma personagem que você se acostuma, porque vê que é um protagonista que não é uma protagonista sonsa. Ela é muito da poderosa e ela mostra muito pra gente o quanto ela é poderosa. Até quando ela não quer mostrar que é poderosa, a gente vê o quanto ela é. E é muito bom ver essa evolução da Frieren com os sentimentos dela. Então, pra mim, sem dúvidas, é um dos melhores de 2023. Pra mim, eu acho que ela tá com uma nota no meu banco de séries, né, que eu boto séries normal, ela tá quase que o anime que eu tenho a melhor avaliação pra mim é Haikyuu. Né, que é um anime de vôlei, né? Mas ela tá quase chegando neles. Ela continuar entregando esse nível, ela vai passar. Vai ser é porque ela tá Haikyuu,
Frieren e Demon Slayer aparecendo com Fruits Basket. No meu top 15 aparece 4 animes, né? Aí sendo que tá ela ali aparecendo. Então, porque pra mim, ela é, sem sombra de dúvidas, uma revelação. E quem, assim, vê a premissa e vê o resumo e acha que é fraco, não caia nisso. Dê o play, veja todos os episódios que tem até agora, porque não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Olha que esse anime, né, começou e já criou sensação, né? Ele é um anime que vai mostrar questão existencial, né? Ele já começa pelo fim. Eu acho muito legal isso, né? Porque geralmente quando a gente vai assistir anime Isekai no Japão significa outro mundo, né? Anime, ou então animes de mitologia, né? Mitologia ocidental, né? Geralmente é um personagem, né, fazendo uma jornada. Só que nesse caso a gente já começa com a personagem terminando a jornada dela, né, a batalha contra o Rei Demônio, né, que geralmente é o vilão final. E aí ela vai se deparar com outras jornadas e aí ela vai atravessando gerações. É uma narrativa que é bem existencialista, né? Eu acho legal isso porque como o Rick falou, a noção de tempo ela é muito importante no anime, sabe? As batalhas também são incríveis, as cenas de ação, né? É um anime que você não precisa esperar só o visual. Também existe algo mais, assim, existe um texto muito bem trabalhado. O mangá, né? Eu já tinha lido o mangá e, Rick, eu já digo pra você que você vai colocar esse anime e vai passar Haikyuu, tá? Já coloca isso em mente, porque esse anime realmente, assim, tudo que a Frieren vai viver daqui em diante, né, do que o anime apresentou até agora, vai ser só evolução. Eu não consigo ver muitos defeitos nessa obra. E é um ótimo anime também, na minha visão, né? Para quem não assiste anime também. Na minha visão, eu acho que quem não é acostumado a assistir anime, esse também é uma ótima porta de entrada, tá? Porque ele não é um anime qualquer, ele não é um anime que enrola também, ele é um anime que desenvolve muito bem o universo que ele tá e os personagens no entorno. Tanto que você vai ver personagens indo embora, personagens entrando e saindo da narrativa, né? Porque a Friere é exatamente isso, ela é uma elfa, ela atravessa gerações, né? Ela atravessa eras, então. É muito bonito você ver a questão humana dessa narrativa, porque é muito humano, sabe, esse anime. Eu acho muito bonito, faz a gente repensar coisas da vida, sabe? E conquistar coisas também, né? Eu acho muito legal. Tem passagens que enchem meus olhos de lágrimas às vezes, então vale a pena ver, viu? E sabe o que eu acho engraçado, não, interessante? É porque, por exemplo, não tá aqui na lista da gente, mas, por exemplo, tem aquele anime aí que tem The Faraway Paladin, né? Que é o do Paladino. Sim, Lá tem um elfo e tá a temporada meio elfo, né? E a temporada tá acontecendo. E tem uma fala dele que eu acho interessante, que ele diz assim, quando ele chega pro Will, que é o protagonista, ele fala: "Eu vou ver seus filhos, eu vou ver o caminho que os seus filhos vão traçar antes de ir embora, né? Antes desse meio elfo morrer. O protagonista vai ter morrido faz tempo. Então, quando a gente faz um paralelo com Frieren, a gente vê o que isso acontece, a gente vê isso sendo na forma real acontecendo. acontecendo. A gente vê esse elfo Sim, durando 1000 anos, sabe assim, chegando a sim. toda a civilização mudar. Tem um episódio que mostra a evolução da cidade se construindo tudinho com a Frieren lá no cantinho dela e a cidade toda se evoluindo para um reino. Né? Então, assim, é muito interessante de pegar essas perspectivas que a gente sempre é acostumado a ver nos animes de elfos falando que vão durar muito, mas de fato a gente nunca chega a ver eles durando muito, né? Sim. A gente vê a perspectiva dela, assim, é do perfil do elfo. Sim, esse elfo vive muito tempo, então a gente vai ver o que é um elfo viver muito tempo. E isso torna uma história muito triste pra gente, porque as pessoas, como o Apolo falou, as pessoas se vão, né? As pessoas partem. Então, e o anime trabalha isso de uma forma que faz questão de magoar você, de você ficar triste com essas idas e ficar magoado com o que tá acontecendo, mas isso com uma delicadeza muito grande. Então, Frieren vai aparecer aqui provavelmente em 2024 também, né? Ela vai aparecer aqui no ano que vem, certeza, gente. Que ela vai continuar. Eu vou me lembrar. Ela vai durar até março, acho, né? Assim, ou fevereiro, algo assim. Porque são muitos Sim. episódios. Próxima temporada, 24 episódios, né? Esse primeiro episódio, só para fazer esse disclaimer, ele chegou já direto com 4 episódios, porque lá no Japão foi lançado como filme, de 2 horas. Aí aqui no Ocidente dividiram em 4 episódios, né? Pra uma questão de organização.
né? Mas lá saiu como um episódio inteiro de 2 horas, né? E aí já mostra um marco assim muito importante assim desse desfecho da Frieren para essa jornada que qualquer pessoa vai acompanhar, né? Então vale muito a pena e entrar nessa narrativa que também tem seus toques de humor também, tá? Não pense que é uma coisa pesada para baixo, não. Ele também tem seus toques positivos. É muito gostosinho de assistir também. Agora vamos para a terceira rodada, né? Que vai aparecer agora. A gente tá começando a chegar na metade da lista. Vamos lá, Apollo, quem é seu terceiro anime escolhido aí para um dos melhores de 2023? O meu anime escolhido é um anime que, nossa, é muito colorido, muito legal. Ele discute temas, um tema inicial muito bom, né? Que infelizmente o próprio anime acabou caindo no próprio problema que o tema da obra passava, né? Porque o que acontece, o anime que eu tô tentando falar é o Zoom 100, né? Ele é baseado no mangá de comédia escrito por Sou Haru, né? E desenhado por Tanaka Kaotoru. Ele é lançado no Brasil pela editora JBC, né? Já deve estar no quarto volume, eu acho, mas tem mais, eu não sei quantos volumes. O anime, ele só tem 3 episódios, 12 episódios, né? Porém, enquanto o anime estava saindo, ele teve problemas de produção. Então, alguns episódios saíram muito tempo depois. Eu acho que, inclusive, já deve estar saindo episódios agora, em dezembro, vai sair os episódios finais, né? Mas mesmo com esse problema de produção, né, que foi gerado por um problema de trabalho, né, de trabalho exaustivo, de falta de organização, né, da produção, né, das pessoas envolvidas, né, da parte administrativa, o anime é um anime de zumbi e ele trata sobre o problema do trabalho, né, no início. Então, o personagem principal, ele é todo entusiasmado pelo primeiro emprego dele, ele se formou na faculdade e ele está indo para Tóquio, né, para trabalhar. E é assim que ele chega no trabalho, ele acha essa experiência incrível e tal. Mas aí ele descobre que o trabalho dele é totalmente exploratório, né? Mas aí, em um determinado dia, do nada as pessoas começam a se transformar em zumbis. E no que parecia, ou no que poderia parecer assim, um fim do mundo, né? Para o protagonista principal é uma maravilha. Por quê? Porque ele não quer ir trabalhar mais um dia de trabalho, né? Então essa narrativa inicialmente vai tratar com muito humor, né, dessa situação dessa situação de zumbi, né, de infestação de zumbis, de helicópteros caindo, de pessoas morrendo e se transformando em zumbi, de forma muito cômica, né? E de certa forma ele vai trabalhando essa questão de você procurar os seus sonhos, né? De você não viver eh, exaustivamente por um trabalho, mas você viver e realizar os seus sonhos, o que você quer fazer da vida, sabe? Aí ele elabora uma lista de 100 coisas que ele quer fazer, né? Depois de que o mundo tá um caos, com zumbis, com tudo ao redor, né? Com inclusive animais zumbis, né? É uma loucura que ocorre nesse anime. E aí ele vai se realizando isso e também se juntando a uma equipe de amigos, né, que vai se defendendo desse mundo cheio de zumbis, mas também realizando esses sonhos que ele sempre teve, mas que com o trabalho exploratório que ele vivia, ele não conseguia realizar, né? E aí é muito engraçado o anime, né? Geralmente, quando a gente pensa em histórias sobre zumbi, a gente pensa em caos, a gente pensa em fim do mundo, né? Assim, coisas ruins acontecendo, destruição, morte, avião caindo. Tem tudo isso nesse anime, mas ele trata isso com muito humor, sabe? Ele trata isso como uma situação que ocorre, né? Que é pesada, mas ele também trata sobre isso, de você buscar, de você fazer seus amigos, de você levar os seus sonhos adiante. É muito legalzinho. Eu recomendo muito assistir. Ele é muito colorido, ele é muito atrativo. A abertura é sensacional, sabe? Tá dublado em português no Brasil, né? Tá saindo tanto na Crunchyroll como na Netflix, então vocês podem assistir em qualquer lugar, assim, praticamente, né?
E vale a pena ver, mesmo com o anime, não, a produção do anime, não seguindo a ideia do anime, né, do que acontece no anime, né, já que a produção não conseguiu finalizar os episódios no tempo adequado, né, tenho certeza que vocês vão adorar essa obra. Eu não tinha assistido, assim, eu não assisti ainda porque no começo eu não tinha achado interessante, mas tá na minha playlist, assim, na lista, no meu anime list, no meu banco de séries pra ver mais pra frente, porque eu achei, como você falou, vi a abertura, gente, é um caos colorido. É muito bom, assim, o É caos um caos. acontecendo. É, E é muito bom quando você fala isso, de repente todo mundo começa a virar zumbi, gente. Não, não é The Last of Us, é a versão cômica disso acontecendo se alguém fosse aproveitar enquanto o mundo tá se acabando, que é o que acontece. Agora vamos para minha terceira escolha. Minha terceira escolha, eu não vou falar muito, gente, porque o primeiro episódio desse anime que eu vou trazer já dei muita informação do que você pode esperar. Já acontece muitas reviravoltas. O que eu vou trazer, gente, é porque teve a primeira temporada que estreou nos fenômenos de 2023, que é o Shinoko, né? Que é um sucesso enorme. Não tem na Crunchyroll, não tem na Netflix. Você pode assistir por meios One Piece de assistir aí, porque é por esses meios que acontece sim. alguns. Mas eu acho a história muito boa, porque a história, gente, assim, não tem magia, não tem essas coisas assim que você pode pensar, mas porque pode ser atrativo. Até vejo quando acompanho alguns youtubers falando que é como uma história que é um drama, por assim dizer, conseguiu cativar tanta gente porque é um drama que tem idol. Né? Quem não sabe o que é idol são as bandas japonesas aí, né? Porque tem de K-pop e tudo, mas já no caso é mais focada no J-pop, né? Que é uma do Japão. E temos uma Isso. protagonista, que é uma idol, e temos as circunstâncias que acontecem com ela, né? Com ela quando ela ainda tá no grupo e pós-grupo que desenrola, que são pontos chaves por quem a gente vai acompanhar pro resto do anime. E eu não vou falar muita coisa, como eu falei, porque é spoiler, mas eu digo, gente, é 1 hora. O episódio piloto é um filme e você vai de e você passa por todas as sensações possíveis com ele. Você passa por alegria, por tristeza, por raiva, por quase tudo que você imaginar você Sim. vive nesse primeiro episódio. E tem protagonistas interessantes e tem mistério, né? Tem o terror vingança. O plot vingança, gente, é um plot muito saboroso se a pessoa sabe usar. E sobre o desenrolar de toda a vingança. Gente, tem um episódio. Eu acho que é o sétimo episódio, a Paulo vai se lembrar qual é. Que tem um episódio em si, que é um modo como o episódio termina, que é, sabe, é uma das cenas mais prazerosas, Sim. incríveis que acontece, porque vocês têm que assistir. Vocês têm que assistir, nem que se você não goste. Chega até o sétimo episódio, que eu acho que o sétimo episódio vai cativar você. Tanto no sétimo episódio, se eu não me engano, pelo sexto e pelo oitavo, tem um arco deles que acontece, que é uma coisa pesada que tem, mas tem um desfecho que te surpreende. Então, assim, como eu falei, é uma mix de sentimentos e você acaba torcendo por quase todo mundo que tá ali pra se dar bem um pouquinho, porque você se apega em detalhes de cada um e você entende um pouco das histórias que cada um quer contar com base em tudo o que aconteceu nesse episódio piloto, porque é muito bom. O anime ainda tá no ar, assim, o anime não tá no ar, a temporada já acabou, mas o mangá tá aí, gente. Tá aí vivo, tá sendo lançado, tá para quem quiser ler também tá Sim. aí em traduções e tal, mas assistam esse episódio longo de 1 hora e cheguem, pelo menos assistam toda a primeira temporada, porque não vai se arrepender, porque tem boas reviravoltas, tem carisma, e tem história, tem boa animação e acima de tudo, que é um anime com idol, tem umas músicas que grudam na sua cabeça que você fica cantarolando durante vários dias. Tenho certeza, porque aqui ficou, ainda foi parar na minha playlist. Principalmente, gente, Ah, com certeza. a música de opening é maravilhosa e a música de ending pra mim, quando ela é bem usada pra encerrar o episódio, justamente nesse que eu falei, né, que eu falo que é o sétimo, é muito bem usada e tem uns bons momentos, então eu para mim assistam É. Oshinoko e vocês não vão se arrepender. Só para vocês terem uma ideia do quanto esse anime é incrível, ele é feito, né? O criador do mangá, né? O roteirista, ele é nada mais, nada menos que o autor de Kaguya-sama, que é uma comédia maravilhosa também, né? Comédia romântica incrível, né? Que já finalizou, essa obra já está finalizada, finalizou, se não me engano, esse ano ou foi ano passado, né? Tem mais de 23 volumes, também é uma delícia de assistir, né? Sobre esse conflito, mas já o Shinoko, ele traz um tema muito sério, né? Apesar dele também ter seus momentos de comédia, apesar dele também ter seus momentos bonitos, né? De música, de apresentação de idol, é uma coisa fantástica, assim, as músicas. A trilha sonora desse anime, pra mim, é a trilha sonora do ano, né? Então, apesar de ter tudo isso, ele vai retratar de forma muito crítica a vivência de idols, né, no Japão, né, na Ásia também, né, porque isso também ocorre na Coreia, né,
E aí você vai ver violência sobre isso, você vai ver situações muito ruins, né, de como é uma idol, por que ela é tão idealizada e as consequências disso também, né? Mas também tem vingança, né? Uma vingança. O plot da vingança não me atrai tanto, né? Mas realmente, assim, tem muitos momentos em que ele é muito bem feito, sabe? E vale a pena ver tudo que ocorre. É meio difícil falar sobre esse anime também, porque cada coisa que ocorre nele é um spoiler, né? Então o Rick foi incrível agora falando sobre ele, falou de uma forma que eu não conseguiria falar, porque esse anime, ele, tudo nele é uma chave para uma nova coisa, sabe? Cada episódio, então é imperdível mesmo assistir Oshinoko. E chegamos à metade da nossa lista. Tem mais 6 animes para vir por aí. Mas antes de continuar, gente, eu quero lembrar que estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre outros. Se estiver nos ouvindo pelo YouTube, o áudio sai primeiro nessas plataformas que eu falei. Então é melhor ouvir a gente nessas plataformas, se inscrever, avaliar a gente com 5 estrelas, indicar para os amigos que gostam de assuntos não relacionados a reality show, mas principalmente assuntos relacionados a reality show, gente, porque é o carro-chefe aqui do podcast. E só para lembrar que durante essa reta final de 2023 a gente terá 2 episódios por semana, toda terça, com os episódios especiais, como por exemplo esse que é dos melhores animes. A gente vai ter o das melhores séries, os melhores participantes de reality shows e os piores participantes de reality shows, que são episódios tradicionais. E toda sexta-feira, como já está acontecendo, saem novos comentários sobre Corrida das Blogueiras 5. Ou seja, um final do ano cheio de episódio pra gente, pra quem gosta de ouvir nossas vozes. Hoje com sotaques nordestinos, já era Paraíba e de Pernambuco. Mas continue nos Sim. ouvindo, continue dando streaming, que agora a gente vai continuar a nossa lista. E vamos lá, Apolo, sua quarta escolha aí. Quem é que tá chegando? A minha quarta escolha é uma escolha para toda a população lésbica, né? Para quem não sabe, lá no Japão existem animes, né, para pessoas, animes, animes e mangás, né, com demografia chamada Yuri. Yuri são animes que retratam relacionamentos homossexuais femininos, né? Então sempre vai ter duas meninas se relacionando ou não. Também pode ser só na parte do service, né? Só na parte da sugestão, né? Tem obras Yuri que recorrem só à sugestão também. Mas nesse caso, o casal, ele vai ficar unido. E eu não queria dar um spoiler, mas ele também vai se casar. Isso é um spoiler que já está na capa dos mangás e da novel, né? Que é inspirado, então não é um spoiler, não é um spoiler pesado. Porém, essa história, ela começa, ela é um isekai, né? A protagonista, né? Ela vai para outro mundo, é a Rei, né? Ela é apaixonada por um jogo de otome game. Para quem não conhece, o jogo de otome game são jogos de narrativa, né? Onde você escolhe, são como as visual novels, né? Você escolhe caminhos, né, relacionáveis no enredo, e aí cada história você vai se aproximando ou não se aproximando de algum personagem, e nisso vai criando um desfecho para as histórias. Geralmente, o desfecho das vilãs desse tipo de história é a morte, né. Mas nesse caso, a protagonista da história, né, a personagem principal, que gosta de jogar esse jogo, ela acaba falecendo de uma forma inesperada, né, e nisso ela acaba reencarnando nesse mundo do jogo que ela adorava, e aí ela é apaixonada, fissurada pela vilã, que ela que ela adora, né. A vilã a maltrata muito, né, eh, ela é muito vingativa e competitiva, porém, aos poucos essa narrativa ela vai mostrando como a relação das duas vão se estreitando, né? Como que isso vai acontecendo. É muito engraçado, né? eh, lida muito bastante com humor, né? Mas eu digo a vocês que mesmo que esse plot possa parecer um pouco abusivo, né? Já que a protagonista, a vilã, né, da história, que é a Claire, ela possa parecer bem, possa abusar da personagem principal, né?
o relacionamento delas vai evoluindo a ponto das duas ficarem juntas, né? Das duas lidarem uma com a outra, né? De forma muito bonita, né? E aí o enredo ele vai se desenvolvendo nisso, né? Nessa escola, né? Nesse lugar que elas estão, né? Que elas disputam, né? E é uma escola de magia, né? Então tem um pouquinho de Harry Potter, assim, para quem gosta, né? E tem um pouquinho também com um olhar mais feminino, mais lésbico, né? Então eu recomendo que vocês assistam, porque geralmente quando a gente vê esse tipo de história, a gente sempre vê pelo lado masculino, né? Sempre o protagonista com um harém de garotas, né, indo para um universo mágico, só que dessa vez é uma protagonista feminina se apaixonando por uma por uma outra protagonista feminina que por acaso também é uma vilã, né? Então é bem assim, bem pouco usual a gente ver esse tipo de história. E os personagens principais, os rapazes, são muito bonitos da narrativa, mas eles não são um ponto tão impeditivo, eles só estão lá orbitando esse universo, sabe? E outros casais vão surgindo. Ele também lida muito bem com a questão de personagens lésbicas, né? Tanto que tem uma discussão no episódio, se eu não me engano, é o episódio 4, né? Que inclusive no Twitter se falou muito sobre isso, né? Sobre o que ocorre nesse episódio. No episódio de banheira, né? Que geralmente é um episódio de service, né? Um episódio que objetifica corpo feminino, né? Mas nesse não, além de trazer isso, ele também trouxe questões assim acerca de relacionamentos. Eu achei muito bonita a forma como o anime está se desenvolvendo, né? Então, se você gosta de comédia pastelona, se você gosta de ver um relacionamento bonito, né? Se amadurecendo na narrativa, né? Acho que vocês vão gostar desse anime. Ele tá dublado na Crunchyroll. As novels, todas as novels já saíram pela editora New Pop e o mangá vai sair também, se eu não me engano, ano que vem, né? Com o título Eu Me Apaixonei pela Vilã. Eu ainda não vi, mas eu vi porque, assim, que tava bombando também, porque é um gênero que ser transportado para outro mundo de jogo onde você é a vilã, tá bem comum, né? Porque, assim, um que eu assisti, que eu tinha gostado Sim, bastante, foi aquele que traduz uma tradução livre aqui, que é tipo, eu sou a vilã, então eu vou domar um chefe final, que eu acho maravilhoso, por sinal, porque sim, ela é fica puta incrível. porque ela foi pro jogo favorito dela e ela é a vilã, e tem uma reviravolta, assim, Sim. também. Mas eu deixei na minha lista também porque eu gosto da temática que é um isekai de jogo, né? Você tá porque Sim, não, geralmente as mas fãs de esse que você falou é maravilhoso. Existe tanta reviravolta nele, ele é é, incrível. Eu terminei esse anime querendo ir pras novas e pro mangá, porque ele é um novelão também. e esse que eu falei fica como com uma lista extra aqui, porque ele é de 2022, então, mas vão assistir lá que Sim. tá bem legal também, mas esse eu não vi e tá na minha lista também pra ver, mas é porque eu tava vendo outros animes, aí não acabei passando. Eu tava me entretendo com o Isekai do que morreu e virou uma máquina de vendas, tá? Eu tava me submetendo a isso, né? Por isso alguns eu não vi uns bons porque eu tinha que ver umas bombas ainda, porque eu faço uma Sim. thread no Twitter, né, que animes que eu vi, que eu vejo todo ano, não necessariamente é do ano que a gente tá, sabe? Tendo alguns outros anos. Aí eu fiz uma lista grande, eu digo, não, vou ver essa lista aqui. Aí, às vezes, a gente esbarra numa bomba que, por mais que o povo diga que é uma bomba, a gente quer ver se é uma A bomba de gente quer ver verdade. como aquela coisa curiosa, né? Como, por exemplo, uma pessoa se transformando numa máquina de lavar. Eu quero ver com meus próprios olhos e dizer, eu não tô crendo no que eu tô vendo. Mas esse daí também tá na minha lista, essa história bem interessante, é bom essa representatividade que tem nele, e fica aí a dica também. Agora, vem o minha quarta escolha, que é eu ia dizer um reality show, ó, bem acostumado já a falar de reality show. É um anime que tá na segunda temporada, e quando o Apollo falou, ai, teve problemas com a equipe, esse aqui, meu filho, porque é da mapa, né? Então, assim, Ah, vem, é. vem problema, mas a segunda temporada tá A boa, mapa porque eu vi tá na, passando na lista negativa, né? De produções mal projetadas, né? mal gerenciadas, é. Mal gerenciadas. Isso, projetadas não, porque o projeto é belíssimo, mas como tá saindo do papel, esse aqui é o problema. Embora que o estúdio seja grande, né? E, Apolo, eu vou trazer um que é nada mais, nada menos que Jujutsu Kaisen, né? Então, ou seja, é um Tem que sucesso, trazer, né? é uma sensação, Sim. e porque Gojo Senpai
é personagem de telemoça lá, já foi, é personagem de computador, é um ícone, não tem um Funko dele ainda, mas eu tenho uma camisa estampada com ele, porque ele é um ícone de reizinho debochado, que essa temporada em si a gente passa por todas as sensações, por exemplo, a gente passa por alegrias. Gente, o Sim. primeiro arco, que tem, se não me engano, uns 4 episódios só, né, da segunda temporada, só são uns 4 episódios também, que é um arco introdutório, assim, também. A ending, a música é tão bonita, e tem uma versão em português que já lançaram também, né, que tem um grupo que lança a versão em português, também tá tão ótima quanto. Foi pra minha playlist, eu tenho uma playlist, gente, no Spotify chamada Feita no Japão, só com música de anime, praticamente. Mas com o meu gostinho pessoal, assim, ou seja, não vem todos bombados não, gente, vem uns que às vezes ninguém assistiu, mas tá lá o meu áudio, porque eu assisti e gostei do áudio. Mas Jujutsu tá bom. Tem animação dizer porque é o arco que todo mundo tava esperando que acompanha, né? O arco de Shibuya, né? Então assim, tava todo mundo esperando o caos que ia acontecer. E é um anime que tá acontecendo ainda, que vai perdurar 2024, né? Vai romper a barreira, que vai ter episódios lançados depois de dezembro. E que por mais que tenha essas polêmicas, eles estão entregando um trabalho que dá pra gente elogiar, né? Assim, dadas as circunstâncias que estão fazendo esse povo trabalhar, Bonito, né? sim. Tá bom de ver. As animações de umas lutas, gente, teve umas lutas, uma luta, que eu não posso dizer com quem contra quem, nem quem ganhou, nem quem perdeu, mas tem umas aí que a gente vê, eu digo, meu Deus do céu, né? Ainda bem que é só em anime que acontece isso. Porque se eu tivesse lá, certeza que eu seria uma das vítimas, né? Porque eu não tinha pra onde correr. Mas tá muito bem produzido, estão aproveitando muito bem os personagens, estão aproveitando tão bem os personagens que quando tá acontecendo algumas coisas trágicas com ele, a gente tá se lamentando, porque enquanto a gente tá gravando, por causa do episódio da semana passada, tem se lamentando até agora, né? Eu tô vendo os tweets, os povos postando stories, fazendo tudo com É, praticamente de fizeram, luto já, né? Que tá acontecendo, fizeram uma fizeram todo sacanagem com a um gente que tá acompanhando. caixão. Mas Não, assim, também, né? essa temporada tá muito boa. Como eu falei, dadas as circunstâncias que a mapa faz o seu pessoal da sua equipe Sim. passar, tá sendo uma coisa digna, tá entregando. Algumas levantam as questões de animação, não, mas pra mim eu tô ficando satisfeito, sabe? Tô ficando satisfeito com a animação, com as É. lutas, com tudo. E era um anime que já era guardado, porque, né, demorou de uma primeira temporada pra segunda, né? Assim, eu mesmo quando assisti a Sim. primeira temporada não foi semanalmente, eu assisti depois que a primeira temporada tinha acabado, porque eu vi o burburinho, o boca a boca aí, né, acontecendo. Eu digo, vi tanto GIF, emoji, eu digo, não, tenho que assistir isso que tá acontecendo. Então, pra mim, é uma temporada muito boa que tá acontecendo. Como eu falei, dadas as circunstâncias, gosto de frisar isso, porque, né, a mapa farrapa muito com as condições de trabalho do povo, com o nível de exigência das pessoas que cobra, né, os prazos curtíssimos e pra entregar um anime que é tão Muitos popular, né? projetos, né? É um dos animes Sim, mais muitos populares de projetos. atualidade, né? Então, assim, e é um anime que requer muita animação, porque é um anime com magia, né? Assim, tem muito poder, tem muito golpe sendo usado. Então, eu espero que melhorem as condições nas próximas, mas essa segunda temporada eu não podia ficar de fora. E você tá acompanhando também, né, Apolo, essa temporada? Eu não tô tão atualizado, mas assim, é um anime completamente shippável, tá? Vocês vão querer shippar muito o Satoru Gojo com o Geto, então dá pra formar casais. Vocês também vão querer shippar vários personagens na história, muitos boss bonitos também, né? Então é uma narrativa que é muito sobrenatural. Eu adoro animes sobrenaturais, né? Eu indiquei um pra vocês, né? Que era uma Happy Marriage. E aqui o Rick está trazendo para vocês um anime shonen, né? Eu indiquei um anime shoujo, sobrenatural, e o Rick trouxe um anime shonen que é sobrenatural, né? Que é para o público masculino. Mas nossa, todo mundo tem que assistir mesmo, sabe? É um anime para todo mundo, né? Muita gente traz polêmica, né? Porque o anime traz muitos corpos sarados, muitos rapazes, isso aqui. Mas levem isso como uma coisa positiva, tá? Porque o anime ele tem uma energia meio Bleach, mas ele tem a identidade própria dele também, sabe? Ele também tem uma energia meio Naruto, mas ele tem a identidade dele e eu particularmente acho mais atrativo assim pra mim do que, por exemplo, Naruto, né, que se arrasta mais do que Jujutsu Kaisen, né? Também tem que entender que hoje em dia os animes são mais curtos, né? Não são tão longos como antigamente, né? Mas esse anime é sensação mesmo, assim, em questão de recorde de vendas, de mangá, em questão de lotar cinema, né? É uma coisa maravilhosa que a gente teve ano passado foi a estreia do filme Jujutsu Kaisen Zero, né? Então já é um indicativo que esse anime tem público no Brasil, então assistam.
Agora a gente tá chegando quase na reta final, né? Já passou bem mais da metade. Vamos lá, Apolo, quinto anime da sua lista aí. O quinto anime da minha lista é baseado num jogo da Square Enix, um RPG, né? Ele é um jogo nichado, mas o anime ele tem um potencial de atravessar essa barreira, sabe? Principalmente pela animação, que é feita Production, é, pela Production A1 Pictures, perdão, confundia o estúdio, né? Pela A1 Pictures, a mesma que fez os animes de Sword Art Online, né? Esses animes famosos, né? Que vocês devem conhecer quem assiste anime. E geralmente ela sempre faz animações muito bonitas e o Nier teve uma produção muito problemática também, ó, de novo, mais um anime que teve produção problemática, né? Que teve episódios adiados e depois é que foi lançado todos integralmente, né? Ele tem lançado o restante, né? Ele tem, se eu não me engano, 12 episódios, né? Isso mesmo, ele tem 12 episódios. E a história se passa num futuro distante, pós-apocalíptico, né? Em 512, né? Uma invasão alienígena, né? É o que dizem, né? Que uma invasão alienígena acabou criando máquinas vivas, né? Que levou a humanidade à beira da extinção. E nisso, né? eh, Como resistência, algumas máquinas, né? Alguns humanos sobreviveram, criaram soldados androides, né? Para recapturar a Terra que está dominada por essas criaturas máquinas, né? E aí, isso é o que é contado, mas no enredo a gente vai descobrir que a história é um pouco diferente do que essa. Né? E o que a protagonista principal, ela ela é uma androide, né? Ela é a B2. E aí ela tá nesse sistema na Terra, né? Catalogando o espaço, verificando essas máquinas e lutando contra esses robôs que estão dominando a Terra e auxiliando a resistência humana, né? Dos humanos que existem na Terra, né? E aí ela também tem a companhia de um companheiro que é, o capitão, né? Agora eu esqueci o nome, perdão, gente. Se eu não me engano, é 9S. É isso mesmo, 9S. Ela tem esse companheiro dela, né? Que, de certa forma, torna essas aventuras dela, né, na Terra menos, menos solitárias, né? Porque geralmente ela faz essas missões sozinhas, né? De reconhecimento e de luta contra essas máquinas. Mas aí ela vai descobrindo que tem algumas máquinas que meio que assimilaram a vida humana. Tem as máquinas do mal, né, que querem destruir o resto de humanidade que existe ainda na Terra, né? E tem algumas máquinas que estão assimilando a vivência da Terra. Então elas estão pegando expressões humanas, né? Criando família, máquinas criando família, máquinas se casando, máquinas apaixonadas por arte, por teatro, por literatura, né? E de certa forma esse anime meio que vai também discutir essa questão da inteligência artificial, dos perigos da inteligência artificial também, né? É uma trama cheia, complexa, cheia de reviravoltas, né? Vai trazer esse mundo destruído, mas que tem seus pontos de esperança, né? Tem seus lugares assim que você faz também, né, o espectador, né, meio que também vai repensar o que é ser humano, o que é vida, sabe? Eu acho muito bacana esse anime, que ele não tá só preocupado com batalha, com reviravoltas, né? Ele também tem questões assim, profundas, muito legais assim, sabe? De se ver em um anime. E o anime, o primeiro episódio não é bonito, tá? O primeiro episódio tem um CGI muito feio, né, intercalado com animação 2D. A abertura é divina, tá? Eu não lembro quem é que faz a abertura, eu peço desculpas por isso, mas é uma cantora muito famosa, agora me escapou da cabeça quem foi, mas o anime é sensacional, sabe? Assim, depois do primeiro episódio, o nível de detalhismo assim, em cenários, em cenas de ação, em tudo
É incrível, assim, ele é muito detalhado. E os episódios finais, se eles não foram exibidos, eles já devem ser exibidos em breve, tá? Ele estreou no inverno, né, em janeiro, e finalizou agora. Eu acho que é legal assisti-lo por isso, sabe? Porque você vai vendo as reviravoltas e vai se questionando sobre a que pontos podemos chegar, né? No nosso ego também, né? Nessa coisa de querer evoluir, né? E também é, isso que eles achavam que eram os aliens que tinham destruído os humanos, na verdade é uma outra coisa que quem vai assistir vai descobrir o que aconteceu de verdade com os humanos, né? Com essa devastação da Terra. É bem legal de assistir. Esse não tá na minha lista, porque eu não gosto muito dessas coisas, sabe? Assim, a única coisa, porque de Nier Sim. Automata, a única coisa de Automata que eu assisti foi Violet Evergarden. Pra você ver até onde meu Automata vai, Sim. né? Então, assim, meu Automata vai lá. Mas eu achei, Tem que ser um inclusive, romance. inclusive, quando eu fui olhar a foto, quando você mandou a lista e eu fui olhar a foto, ela lembra ela na capa, viu? Assim, tá lembrada, uma loira, né? Assim, então, assim, né? Assim, tá, lembra Com também, a mas faixa no olho, né? mas pra quem gosta do gênero, é bom, assim, de Sim. acompanhar, é um prato cheio. Mas agora eu vou trazer o meu, por exemplo, assim, falando de um tecnológico passar para outro, eu vou trazer um que tá na terceira temporada, que eu vou trazer Dr. Stone, gente. Tá vendo? Eu não fui tão, eu fui um pouco mais nichadinho agora, porque Dr. Stone não é um anime que tem uma aprovação muito grande, não é coisa tipo que brasileiros vão assistir, porque primeiro não é um anime que Bolsonaro vai gostar porque mexe com ciência, né? Aqui no Brasil a gente sabe que 50% quase não vai assistir por causa disso, porque é ciência, por mais que diga que não pode fazer em casa. Pra quem não conhece, é como a civilização toda, gente. Cai um raio petrificador e deixa todo mundo virado pedra. Vira todo mundo estátua. E com o tempo, uma pessoa, né, consegue escapar disso por uns meios que vai mostrar no primeiro episódio já. E ele começa a descongelar algumas pessoas, né, despetrificar algumas pessoas, e nisso dá umas questões, né, de se vai. Umas pessoas querem despetrificar todo mundo, outros não querem, aí causa uma guerra, mas ele vai mostrando como ele é uma pessoa, o Senko, né, que é o protagonista, vai mostrando como ele tem que fazer as coisas tecnológicas em um mundo que não existe mais tecnologia. A gente vê as civilizações voltando do zero, mas é bem legal, não é só ciência disso, gente, tipo assim, ele fala muito de ciência, né, tanto que um dos reinos dele que ele falam se denomina o reino da ciência, mas trazem outras histórias por trás, porque os personagens, gente, é um dos poucos animes, assim, até tratando de série em si, que você consegue ver muito personagem carismático por metro quadrado, né? Eles são muito carismáticos, muito fofos, muito legais. Sim. As histórias, gente, a música da primeira temporada, o momento emotivo que tem, sendo que tá rolando a terceira temporada, né? Até a gente tá gravando, a temporada tá indo ao ar. E eu tô achando a temporada muito boa, porque é uma temporada que tem história, tem novos personagens que agregam, tem personagens que são engraçados, que são divertidos, eles mesclam muito bem o humor com coisa séria que tá acontecendo, com algumas histórias que tem. A gente dá umas passadinhas de pano, porque de ver que coisas são surreais de acontecer, mas fica, gente, é do mundo que todo mundo virou pedra e tá todo mundo se voltando ao normal. A gente já começa a ter que com o coração aberto daí. Mas eu acho muito bom, porque o Senko, por exemplo, não é um personagem tão carismático. Ele é protagonista, mas todo mundo que tá ao redor dele é muito carismático, que o torna carismático por tabela. Né? Assim, ele sozinho às vezes pode não funcionar, mas ele com os outros lá dele são sensacionais, tanto com o pessoal da Terra que foi petrificado e tá voltando ao normal, quanto com o pessoal que nasceu dessa civilização das pessoas que sobraram. E a história, gente, das pessoas que sobraram, assim, é bem triste, né? Assim, até chegar a esse ponto, se vocês não tiverem assistido ainda, assistam, porque é bom. Eu não trago assim como ele é um anime assim, maravilhoso de você vai ser, mas eu acho que se você quiser assistir uma coisa pra passar um tempo, uma coisa divertida, uma coisa legal, eu acho que Dr. Stone é uma boa pedida e sempre tem um lugarzinho no meu coração, porque essa temporada, como falei, me pegou. Eu não tava nem tão animado pra assistir essa temporada, mas quando eu assisti, quando eu me vi, eu tava assistindo semanalmente e tô assistindo semanalmente até agora. Então fica aí na minha lista, sim, porque eles merecem, porque são muito carismáticos, como falei, e a história tá bem legal. E eu espero que continue tendo mais temporadas, porque eu quero ver um desfecho, porque eu sei que já finalizou, né? Mas o anime tem como tem história ainda. Tem ainda coisa pra acontecer. Tem muita aventura ainda com o Senko e aí os amigos dele, né? Eu adoro esse anime, porque ele também me ensina um pouquinho de ciência, né? E ele é aquele anime que ele explora isso, né? Ele não é um anime tão movimentado, talvez isso afaste um pouco as pessoas, mas ele tem uma maneira dinâmica dele, sabe? É uma maneira de trazer aquele assunto se tornar interessante, sabe? Eu acho que
O Dr. Stone ele faz isso acontecer em alguns episódios. E cada aventura evolui, sabe? A última vez que eu tinha assistido, eu não lembro se eu é, vi a segunda parte dessa temporada que saiu agora, mas na parte que eu tava vendo, ele já tava explorando, fazendo explorações marítimas, né? E para você ver o nível que ele evoluiu, né? Foi do nada da Era da Pedra, praticamente, porque o mundo todo virou pedra, né? E as pessoas estão reaprendendo a fazer coisas, né? A fazer produtos, a evoluir, né? A ter coisas ao redor, a ter objetos para ajudar, auxiliar o ser humano a ter existência, né? Na Terra, né? E aí eles já criaram barco, já criaram vários tipos de produtos, já criaram várias coisas, é muito legalzinho ver isso em tela. Agora a gente tá chegando na reta final. Vamos fechar o top 12. E aí, Apollo, qual foi o último anime que você tá trazendo pra cá? O último anime que eu tô trazendo é My New Boss is a Goofy. Mais ou menos seria meu novo chefe é um pateta, o meu novo chefe é um bobão. Esse anime é um anime conforte, tá? É um anime pra você assistir, pra se sentir confortável, pra ficar relaxado mesmo, sabe? Pra ver alguma coisa gostosinha, né? No final da tarde ou num dia estressante de trabalho. Apesar de que no início ele trata um tema sério, né? O protagonista, que é o Momose, ele é um funcionário, né, de um escritório, ele tem uma situação muito abusiva no escritório, ele vive uma situação muito ruim, o chefe dele assedia muito ele moralmente, sabe? Tratando ele como um funcionário ruim, sendo que ele sempre é exemplar, né? Ele nunca consegue evoluir e isso vai causando alguns problemas psicológicos nele, né? Então o anime já começa com ele indo para um outro escritório com medo do novo chefe ser exatamente o que era o chefe anterior dele, que era essa pessoa abusiva, né? Que tratava ele muito mal e tal. Só que quando ele chega lá no escritório ele descobre que o chefe dele é uma pessoa muito carinhosa, né? Só que o chefe também é muito desatento às vezes, é muito atrapalhado. E isso cria situações muito engraçadas na narrativa, sabe? Enquanto ele tá lá nervoso, mal consegue falar, de tão nervoso que tá, o chefe dele tenta acalmá-lo, né? Tenta mostrar que como é o emprego, o que ele precisa fazer e tal. Ele muitas vezes vai acompanhar o chefe para elaborar novas ideias, né? Nos projetos de trabalho que eles vão fazer, né? E aí é muito divertido ver tudo isso, porque eles meio que acabam virando um casal sem ser casal, sabe? Eles acabam os dois, né? Tanto o chefe como o funcionário, eles se tratam tão bem, inclusive eles acabam morando junto, né? É engraçado isso. Tem muito boys bonitos na história, então tem muitos chips para vocês terem, muitos rusbandos, né, para acompanhar. E é aquele anime que você ri das situações inusitadas, sabe? Desde cabelo assanhado, assim, do nada, o chefe indo encontrar um cliente com um cabelo esquisitão, até coisas assim, muito, muito inacreditáveis. Por exemplo, tem um episódio que o chefe encontra uma criança perdida. Aí ele vai levar lá pro caixa, né, de achados e perdidos lá do Japão, né, para anunciar, né, no som que a criança tá perdida. Só que quando ele vai falar o nome, quem é o nome, senhor? Aí ele vai falar o nome dele, aí vai anunciar para todo mundo, fulano de tal está perdido, está procurando a sua mãe, só que na verdade era o nome do chefe. Tem umas situações assim muito engraçadinhas assim, que vocês vão assistir, vocês vão chipar muito os dois, sabe? E a música de abertura e de encerramento é muito legalzinha também. É bem confortável, né? Apesar desse tema inicial ser pesado, né? Pode talvez causar gatilhos iniciais, mas assim, ele lida muito bem com tudo isso, sabe? E também dá alguma uma perspectiva diferente para quem viveu situações parecidas, né? De que novas coisas que acontecem na nossa vida não significam exatamente que vão ocorrer, se repetir de novo, né? Cada trabalho é uma organização diferente, cada pessoa é diferente, né? E é legalzinho ver esse anime.
Não, e olha que a gente começou a sua lista com um anime que eu assistia, e foi esse que eu falei pra você em off, que eu não ia assistir tão cedo, porque tava adicionado na playlist, mas eu vi você dando tanto RT nele, na história, que eu digo, ah, pronto, agora eu vou ter que assistir pra ver o que é que tá acontecendo aqui. Gente, você falou que não são um casal, mas pra mim já são, e o que importa é a minha opinião. Já Assim, são. sabe? Não, assim, gente, O que se a gente importa levar em conta, eles já são um é, casal, porque eles já moram junto, eles já são um estão. casal Já sim, estão. são um casal sim, criam até um gato junto, né? Então, assim, são um casal. Sim. Não, e a história, assim, gente, pra passar o tempo é muito bom. Você assiste coisa leve, você não se você não quer se estressar com nada, quer relaxar, assista, porque é muito bom, é muito legal. Tem as situações engraçadas. Ele estaria na minha lista de menções honrosas, mas ainda bem que o Apollo trouxe. E eu vou encerrar com também um anime de romance, porque isso aqui eu tinha que trazer, comecei, tá vendo? Eu comecei a trazer uns animes hypados no começo, né? Foi Oshinoko, foi Sim. Frieren, foi Demon Slayer, Jujutsu, aí comecei Doutor Stone, e agora eu vou um pouco mais nichado ainda, que eu vou pra Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais, né? Ah, Que é um romance teen, mas é fofura. bom, sendo que é daqueles animes, gente, que eu vou ter que falar o título inteiro, porque é daqueles que os títulos são quilométricos, né? Que é o Tonari no Tenshi-sama, Neitsu no Nika Damini Gen Nisarete Ken. Ou seja, eu falei tudo errado, mas olha o nome enorme, mas eu acho que Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais é perfeito, porque é a tradução perfeita. Porque, gente, assim, é aquele típico casal de menina popular, garoto que não é tão popular, que eles se conhecem, que acabam desenvolvendo um romance, mas todo o desenrolar da história é um deleite. É muito bom, todo mundo, assim, é bem legal. O desfecho, assim, dos episódios é surpreendente para o bem, né? Que, assim, a relação deles vai evoluindo, o jeito que vai evoluindo. Então, é um anime fofo, que é como eu falei, não tenho muito o que dizer, porque é um slice of life, né? De escola, né? De dia a dia, de convivência. E você vai conhecendo muito mais deles, compartilhando histórias. Algumas coisas são spoiler, que não dá pra contar. Mas você vai assistindo coisas bem legaisinhas, de vez em quando tem uma surpresa boa, como eu falei. E é muito legalzinho, porque tem uma safra de animes muito legais, que eu já vou enfiar um aqui de Dimensão Rosa, mesmo não sendo da hora ainda, que é tipo Minha História de Amor com Yamada, nível 999, que é nessa Sim. leva que tá de, né, de casaizinhos, que é bem legal, que você quer passar um final de semana só assistindo um anime de 13 episódios, 12 episódios, que não quer se estressar, que nem a gente falou, o Apollo trouxe o do chefe, que é um pateta. Esses aí são um prato cheio, são mamão com açúcar, e são mamão com açúcar bem feito, então a animação é simplesinha, é uma coisa boa, você se apega, quando você vê, você tá maratonando tudo e nem sentiu. Então por isso eu trago o Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais, para representar todo esse gênero romancezinho, né, que tá vindo, que nem o Nossa História de Amor, a Experiente Você e o Inexperiente Eu. É tudo a mesma coisa, mas são sempre historinhas bonitinhas de estão acontecendo. Então, vão assistir esse Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais, gente, que eu queria que tivesse uma segunda temporada, porque a história deles são muito legais. Os protagonistas são muito fofos e toda a história envolvendo eles, que no âmbito escolar, é muito legal. Se eu não me engano, esse anime ele teve segunda temporada confirmada, tá? Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acredito que já foi anunciada a segunda temporada dele. Ele é bem episódico, mas ele desenvolve bem os personagens principais. Eu achei um doce de anime, sabe? Ele é bem aquela coisinha da menina auxiliando o menininho, né? Em certas coisas, né? E aí esse relacionamento deles em pequenas coisas, na simplicidade, a gente vai se envolvendo com ele, sabe? É, Deixa são eu um anime só olhar que aqui. você se prende, você assiste e você gosta. Eu acredito que ele teve segunda temporada, mas eu não tô achando aqui na Wiki, mas ele teve anúncio. Mas nunca se sabe, porque tem uns que são finalizados e depois são resgatados, né, no seu segunda temporada. E tem anime que a gente ganha a temporada 3 anos depois. Então, assim, principalmente quando não são tão famosos, acabam É. ganhando uns animes mais pra frente. Umas temporadas, no caso, mais pra frente. Então, Ah, sim, foi anunciado. Eu vi aqui, ó. Ele foi anunciado no domingo do dia em dezembro. Então, podem esperar, vai ter segunda temporada mesmo, tá? eu acabei de confirmar também que no My Anime List já tá a segunda temporada anunciada também. Mas é isso, ó. Montamos nosso top 12. E aí, você que está nos ouvindo, concorda? Apareceu algum que você considera um dos melhores do ano? Deixe nos comentários aí, marca a gente. Mas antes da gente encerrar oficialmente, eu quero começar aí. Apolo, menções honrosas. Só pra citar o nome mesmo aí de anime, seja desse ano ou um que você assistiu e gostou. Quem você ainda indica aí pro pessoal? Eu sou uma pessoa apaixonada por anime de romance, né? Eu gosto muito de anime de romance. Então, tem que citar um anime chamado Skip and Loafer, né? Já que o Rick trouxe Love in Yamada é, é,
Love Yamada at 999, né? Adoro Yamada nível 99, né? Se eu não me engano, é mais ou menos assim. E o anime que eu tô trazendo pra vocês é Skip and Loafer. Ele foi lançado na mesma temporada, né? Na temporada de junho, né? Na mesma temporada que Love Yamada. É uma história de romance escolar, né? Feito pela Pia Works. A protagonista, ela é uma menina normal, né? Assim, ela é uma menina de interior e ela vai para Tóquio porque ela é uma aluna muito esforçada, né? E aí ela tem toda aquela pressão, né, dos primeiros dias de aula, primeiro ano fora do ambiente familiar que ela vivia no interior, né? E aí ela vai morar com tia, a tia dela que é transexual, inclusive o anime trata isso muito bem, né? Esse tema, né? Trata um pouco traz um retrato positivo, sem caricatura sobre isso, né? Dessa situação. E aí ela vai para a escola, né? Ela tem que se apresentar lá. No primeiro episódio é sobre isso, né? Ela tem que se apresentar no primeiro dia de aula, se apresentar para todos os alunos, para a escola toda, porque ela é a aluna exemplar. E se eu não me engano, lá no Japão isso é um hábito, né? Você tem que se apresentar como líder, né? No, como pessoa que passou, né? Em primeiro lugar para todo mundo, né? E aí tem toda essa tensão, né, do primeiro dia, e quando ela se apresenta, né, situações muito engraçadas acontecem, e ela vai se relacionando com um rapaz, né, no caminho, né, de ir para a escola, um rapaz que é muito gentil, que é muito popular na escola, mas que ele só tem olhos para ela, né? Uma escola cercada de meninas bonitas, mas ele tem atração por ela, né? Que ela é uma menina com uma beleza relativamente comum, né? Então o anime ele vai desenvolvendo os personagens, né? Pessoas que você acha que é vilã, na verdade são amigas, sabe? Vão se tornando amigos, sabe? Não tem essa disputa feminina, né? Isso vai se quebrando aos pouquinhos, é muito legal de assistir. De menção honrosa, que eu me lembre, é esse, tá? Eu preciso trazer outra menção honrosa, Rick? Eu vou falar alguns aqui, se você estiver pensando em outro, mas eu vou falar uns aqui, gente, de forma rapidinha. Por exemplo, como eu falei, gente, eu assisti Haikyuu esse ano, que é um anime de vôlei. Vão assistir porque ele foi lançado em 2014 e finalizado em 2020. Tem 4 temporadas na Crunchyroll, eu maratonei e amei. Tem parte de vôlei pra você que gosta de esportes, e nem que você não gostar, não acho que é maçante. Eles prendem vocês do começo ao fim. Ele faz uma temporada inteira de 3 episódios com uma partida só. E é maravilhoso, você fica tenso. Sabe, você fica tenso como se estivesse jogando vôlei de verdade, né? Com o anime. Também tem um que eu quero dizer que é Spy Family, que é a segunda temporada, gente, o arco da Yor. Tá uma belezura, um primor, a Yor tá sendo maravilhosa. Tem um anime também da Mapa que eu vou trazer aqui, porque, né, traz os animes bons, né, porque Hell's Paradise estreou, gente, primeira temporada, tem na Crunchyroll também. O tema é uma coisa bem surtada, bem louca, com assassinos, em busca de uma planta que dá imortalidade. Eu tô falando por alto, mas vocês não vão se arrepender, porque tem uns personagens muito legais, eles não têm pena de matar gente, viu, gente? Gente morre à torta direita ali. Também tem uma menção honrosa que eu quero dar, que foi um anime que terminou a temporada em 2023, que foi My Hero Academia, que é Boku no Hero Academia. A sexta temporada deu um up maior para o anime, que tava mais em esquecimento, porque as primeiras temporadas sido mais comentadas e tal, mas eu achei que a sexta temporada começou com um ritmo bom e terminou com um ritmo melhor ainda. O Midoriya tendo suas questões como super-herói ou não. A gente vendo aquela questão quando ele fala na primeira temporada, essa é a história de como eu me tornei o super-herói número 1, para quem gosta de super-herói, e tem o paralelo com essa temporada, ele falou, essa é a história onde nós nos tornamos os maiores super-heróis, né? Então tem toda essa evolução da escola de super-herói e tal. E o último que eu trago também aqui é um que tá acontecendo ainda agora em 2023, que é Shangri-La Frontier, também tem na Crunchyroll, é a primeira temporada, e tá bem legal porque é um protagonista que é louco por jogos ruins. Quando ele começa a jogar um jogo bom, ele se apaixona, e a gente vê como ele, jogando tanto jogo ruim, ele ficou bom nesse jogo bom, né? Ele aprendeu uns macetes e umas manhas que torna ele muito único, né? E tem uma garota que gosta dele, que é bem tímida, mas o personagem dela é badass, né? Então é bem legal a relação deles. Mas vão assistir esses alguns que eu falei, e tem muito mais. E quem me seguir no Twitter vai ver minha thread lá, bonitinha, que eu tô atualizando com animes que eu vejo desse ano e de outros anos, mas que eu vou acompanhando. Eu sei, Apolo, que você não se trouxe, mas você viu Hunter x Hunter esse ano, não foi? Que é um anime maravilhoso. Esse Killua, ano meu filho.
Teu filho, né? Completamente, meu filhinho. A capa do meu Twitter é ele e o Gon, né? Com aquela carinha do Killua fazendo carinha de sonso. Eu sou apaixonado também pelo Kurapika, né? Mas o Killua é incrível. Todos os personagens de Hunter x Hunter são ótimos, assim. Eu acho que o Yoshiro Togashi, ele sabe desenvolver bem, sabe? Um shonenzão de porrada muito bem feito. É a primeira vez que eu comecei a assistir o anime, porque eu já li o mangá, né? Eu tava lendo enquanto eu tava saindo o mangá agora pela JBC, o relançamento, né? E eu tava me divertindo muito, porque eu sou apaixonado por outra obra do mesmo ator, que é Yu Yu Hakusho. Quem é dos anos 90 vai se lembrar desse anime, né? Aham, eu Tem lembro, dublado em adorava. vários lugares. Pronto. O criador é o, é o mesmo mangaka, né, de Yu Yu Hakusho, ou de Hunter x Hunter. E aí, Hunter x Hunter é uma história muito própria, né? Você não vê repetições assim de Yu Yu Hakusho, ele vai criando um universo dos caçadores, ver dublado, apesar dos problemas que houve, né, na apresentação inicial na Netflix. Eu acho que vale a pena ver dublado também, sabe? Tem coisas positivas, né? Não é uma dublagem inacreditável, incrível, tá na Netflix, né? Mas vale a pena assistir, vale a pena começar porque é uma aventura. Quem gosta de One Piece vai se apaixonar muito por Hunter x Hunter, assim. Eu acho que é uma das maiores obras ainda em lançamento, né? O autor, infelizmente, ele está doente, mas ele ainda está publicando alguns capítulos vez ou outra. E espero em Deus que ele consiga encerrar, né? Desejo muita saúde para ele. Outro anime que eu queria indicar era Mashle, que é um anime sobre feiticeiros. Para quem tá cansado de J.K. Rowling, Harry Potter, tem um anime com esse plot meio Harry Potter, assim, que é uma delícia também. Ele tem muita comédia, que é o Mashle, né? Nesse mundo de fantasia, de escola de bruxaria, o personagem principal, ele não tem magia, né? Parece um pouco com Black Clover. Ele não tem magia, mas o que ele faz? Ele compensa essa falta de magia com força bruta, com musculação. Então, você vai ver personagem bombado que adora comer doce. Você vai ver situações muito engraçadas na escola, né? Ele aprendendo a lidar tudo isso nesse ambiente de magia. E é aquele shonenzinho de lutinha bem legal, sabe? Assim, para assistir, para se divertir, muita paródia. É, no mais, eu acredito que. E também eu queria indicar Sai um Koku Monogatari. Para quem gostou do anime da Apotecária, Sai um Koku Monogatari é um anime que também se passa em período, período Japão, né? Não, perdão, na China. Se passa na China de um período histórico, né? E é uma trama palaciana também. E tem uma protagonista feminina muito forte. Ela quer ser uma oficial do reino, só que nesse mundo não mulheres não têm esse papel, mulheres não desempenham esse papel, né? Mas aí ela faz o possível para burlar o sistema, né? Para ser acolhida como uma concubina do imperador. E aí ela vai caminhando nesses passos pelo poder, né? Evoluindo para virar meio que uma presidente desse lugar, né? Porque além do imperador também tem outros cargos lá. E aí o que ela mais quer na vida é ajudar a população, sabe? Ajudar as pessoas e garantir um espaço de poder para as mulheres, sabe? E é muito bonito ver isso em anime, sabe? E isso ocorre, e esse anime, ele vai evoluindo, tem um romance belíssimo, sabe? Tem um triângulo amoroso, tem um harém também, sabe? Com ela, né? Geralmente as pessoas chamam de harém reverso, mas eu chamo de harém feminino, sabe? Quando a protagonista feminina é que tem o harenzinho dela. E é uma delícia, sabe? Tem personagens masculinos Tem que ser maravilhosos. assim, certa ela e que nem a Sei, do anime da Santa. Tem que ser assim, com um monte de gente, um monte de homem atrás. E quando você falou de Um Marshall monte. também, eu assisti Marshall também, é um surto muito bom, é uma sátira com Harry Potter muito boa. Sabe assim, porque
É, sem sombra de dúvida, muito bom. Em Incrível. Hunter x Hunter, como eu tinha falado, Killua, meu anjinho, nossa, quando falam, Gon, você sabia que o Killua é um assassino? Ele falou, sim, e daí? Né? Tipo, vamos com vamos aí. É uma das melhores amizades de anime que você pode ver quando o Gon fala, o que você quer, quando o Gon quer conhecer o pai dele, fala, o que você quer fazer quando conhecer o pai? Eu quero apresentar o Killua, que é o meu melhor amigo no mundo. Eu digo isso, gente, isso é amizade. Isso é amizade do pop, né? Tipo, são maravilhosos, por mais que eu não goste do arco das quimeras, eu acho muito maçante, pelo amor de Deus, né? Assim, eu vou contra a maré de alguns, mas acho que mais tem uns animes aí bem legal. E só pra finalizar, vou encerrar dizendo um anime aí que eu acho que, assim, gente, você não espere grandes coisas dele, mas eu acho ele um surto maravilhoso, que é com, eu não tô lembrando o nome em português direito, mas é Com Poções Eu Me Garanto, se eu não me engano, é uma coisa assim, que é um surto. E ela volta, ela morre por engano e o Deus da Terra dá pra ela um modo dela reencarnar em algum lugar, ela escolhe como quer reencarnar, e ela quer simplesmente reencarnar, podendo construir, podendo criar qualquer tipo de poção que ela quiser. Se ela quiser criar uma poção da cura, e ela vai para o mundo, gente, onde a magia é fraca, ou seja, ela cria poções e ela vira quase uma deusa. Né? Então, tem uns episódios que são bem loucos, assim, que eu acho que tem uns que eu gosto assim por causa de uns surtos assim, né? Tipo que nem o da aranha, né? Que a pessoa ela reencarna como uma aranha. Eu também gosto desse surto. Mas Maravilhoso. é desse surto assim e vão assistir. Mas estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer, muito obrigado, viu, Apolo, pela participação, por ter listado aqui ótimos animes também. Eu já botei alguns que você trouxe que eu não assisti ainda pra assistir. Até o ano que vem eu assisto, se eu não me engano, porque daqui a pouco chega a nova temporada, né, com novos animes sendo anunciados em janeiro. Aí vira aquele caos de novo, né? Começa a florar. Mas muito obrigado mesmo. Já fica aqui o convite pra vir no final do ano. Já fica no convite pra vir aqui ano que vem pra gente fazer outro top 12, agora com o de 2024. Tá bem. Pode chamar. Eu espero que eu tenha agregado a vocês, tá? Qualquer coisa é só me chamar no Twitter também. Meu arroba é Apollyon_Júnior, né? Nas outras redes sociais também é esse. Eu sempre tô lá no Twitter comentando alguma coisa. Sempre vejo os posts do Rick também, né? A gente sempre tá conversando aqui e ali, tá? Também visitem nossos textos, né? O meu texto no Megascópio, tá bom? E no Mangateria, que é o site atual que eu escrevo sobre mangás, tá bem? No mais é isso, tá, gente? Muito obrigado por nos ouvir. Espero que vocês gostem das nossas dicas e comenta com a gente o que vocês acharam. Ah, vai gostar sim, tem bom gosto. Vai gostar, vão assistir, vão comentar positivamente. Gente, quem quiser seguir o Apolo, vou deixar as redes sociais dele linkada aí nas descrições do episódio, tudinho, tanto do podcast como a minha, como até do Tom e da Laura que não estão aqui, porque eles não assistem anime, gente. Vão no Tom e na Laura pedir pra ele assistir anime também, porque o Tom assiste alguns também. Se o Tom tivesse aqui, ele teria trazido, sabe o que? Ele teria trazido a última temporada. Não a última temporada, porque Attack on Titan não fez última temporada, ele fez um novo anime em forma de última temporada, porque foram 300 partes sendo soltas a prestação e foi uma loucura. Eu Sim. tive que assistir, eu desci pra assistir quase tudo ao mesmo tempo, porque senão eu ia me esquecer, porque era quase meses de diferença de um pro outro. Eu assisti a última parte, a penúltima parte no dia que a última saiu, pra estar com a mente fresca, né? Porque eu não vou ficar me martirizando pra esperar de meses pra sair a outra. Mas o Tony também tá assistindo essa, e ele certeza que vai trazer essa. Ele ainda podem trazer melhores séries, nunca se sabe. Mas é isso, quem quiser mandar e-mail com sugestão de tema pra gente, seja pra um off aqui que a gente traga, ou pra temas sobre relacionado a reality show, é extrapodcast@gmail.com. E nós, como falei, redes sociais na descrição, mande DM, mande tudo que a gente vê. Até sexta-feira, falando de Corrida das Blogueiras, e como lembrar, toda terça-feira agora com os episódios especiais, nessas retrospectivas de fim de ano, e sexta-feira falando de Corrida da Blogueira. Até lá e tchau! Tchau.